Ok, meus amigos, olha só. Já falávamos no bloco anterior da lei penal. Aí vimos uma classificação das leis penais, aquela mais conhecida que é de lei penal incriminadora e não incriminadora, e vimos as inúmeras modalidades de lei penal não incriminadora, e encerrávamos falando da lei penal completa e da incompleta. Dizemos que a completa, como o próprio nome indica, não vai depender de nenhum complemento, e a incompleta, que depende de algum complemento, ela pode ser, conforme nós colocamos aqui, volte comigo aqui para a tela, um tipo penal aberto, ou pode ser uma norma penal em branco. O que é um tipo penal aberto? Tipo penal aberto ocorre quando nós temos alguma expressão no tipo penal que depende de uma maior valoração. Temos alguma expressão no tipo penal. Lembrando que tipo penal nada mais é do que a descrição da conduta na lei penal, né? Quando o artigo 121 descreve ali matar alguém, ali é um tipo penal. Então, o tipo penal aberto ocorre, meus amigos, quando nós temos um tipo penal que possui alguma expressão que depende de uma maior valoração. A gente vai falar um pouco mais detalhadamente sobre isso quando a gente chegar no tema tipo penal, e a gente vai ver que nós estamos nos referindo aos chamados elementos normativos do tipo. Elementos normativos do tipo são essas expressões que constam do tipo penal e que dependem de uma maior valoração. Então, às vezes, o tipo penal vem e traz expressões como justa causa. O que é uma justa causa? Depende de uma maior valoração à luz de circunstâncias ali do caso concreto. Quando a gente vai para os crimes contra a honra, está escrito lá, ofender a dignidade e o decoro. Mas o que é dignidade e o que é decoro? Perceba que são expressões que dependem de um maior juízo de valor. Então, essas expressões caracterizam o chamado tipo penal aberto. Outro exemplo são os crimes culposos. Quando tem crime culposo, o tipo penal fala lá que se pune a modalidade culposa, só que o tipo penal ele não define o que é modalidade culposa, ele não define o que é imprudência, negligência, imperícia. A ideia de que culpa é imprudência, negligência ou imperícia não está no tipo penal, está lá na parte geral, no artigo 18. E mesmo assim o artigo 18 sequer define o que é imprudência, o que é negligência, o que é imperícia, é que define a doutrina. Então aqui, quando eu tenho um tipo penal culposo, eu tenho mais um exemplo de tipo penal aberto. Então eu repito, tipo penal aberto é quando eu tenho essas expressões que dependem de uma maior valoração, tá? Volte comigo aqui para a tela. Agora é diferente de quando a gente tem uma norma penal em branco. Porque quando a gente tem uma norma penal em branco, nós temos um tipo penal cujo preceito primário é incompleto. Nós temos um tipo penal cujo preceito primário é incompleto. Ou seja, é um tipo penal, então é uma norma penal incriminadora. Norma penal incriminadora, a gente sabe que tem um preceito primário definindo a conduta e um preceito secundário combinando a respectiva sanção penal. Então, nós sabemos que aqui a gente vai falar em norma penal em branco quando a gente tiver o preceito primário incompleto. Preceito primário incompleto, meus amigos, significa dizer que a definição da conduta depende de algum complemento. É essa a ideia. E aí, perceba que não é só uma valoração, não é só um juízo de valor. Quando o Código Penal diz assim, ofender a dignidade ou decoro, eu não tenho uma outra norma dizendo o que é dignidade ou o que é decoro. Eu tenho uma interpretação daquele que vai aplicar a lei para estabelecer, no caso concreto, o que é dignidade ou decoro. Norma penal em branco se diferencia justamente por conta disso. Na norma penal em branco, eu preciso de uma outra norma completando a ideia do preceito primário. Bom, volte comigo aqui para a tela. Essa norma penal em branco, eu vou falar aqui um pouco sobre ela. Então, norma penal em branco, nós já vimos então que eu estou falando de uma norma penal incriminadora, cujo preceito primário é incompleto. O preceito primário, então, depende de algum complemento. A depender do que seja esse complemento, a gente vai, vou colocar aqui na tela, diferenciar a norma penal em branco em, de um lado, norma penal em branco homogênea e, de outro lado, a norma penal em branco heterogênea. Então, eu repito, a norma penal em branco vai depender de um complemento e a depender de qual seja esse complemento, a norma penal em branco será homogênea ou heterogênea. Lembrando, então, que eu preciso do complemento. Sem ter esse complemento, eu não tenho norma penal. Eu não tenho como aplicar a lei penal. Ó.
Então, por exemplo, a lei de drogas estabelece ali pena para o tráfico de drogas, só que a lei penal não diz, só que a lei de drogas, né, que é a lei 11.343 de 2006, não diz o que é droga. Eu tenho um complemento, como a gente sabe, que é um ato infralegal, é uma portaria da Anvisa que vai estabelecer o rol do que seja drogas. Veja, se eu não tiver isso, ou seja, se não existisse a portaria da Anvisa, eu não tinha como punir ninguém por tráfico de drogas. Porque a lei diz, olha, pune-se ali o tráfico de drogas. O artigo 33 tem inúmeros verbos recaindo sobre a expressão droga. Então, importar, exportar, trazer consigo, armazenar, guardar em depósito, fornecer, expor à venda. Então, tudo em relação à droga. Mas se a lei não diz o que é droga e eu não tenho um complemento para dizer o que é droga, eu não tenho como aplicar a lei penal. Então, a norma penal em branco, ela depende desse complemento para que ela possa ser aplicada. É por isso que havia na Alemanha, no começo do século XX, um autor chamado Binding, né? Carl Binding, que ele tem uma expressão extremamente conhecida em que ele diz que a norma penal em branco é um corpo errante em busca de uma alma. Quer dizer, é um corpo errante, mas eu preciso do complemento. É o complemento que vai dar alma. Alma, animar vem de alma, né? Então, animar significa dar alma. Então, é esse complemento que vai dar ânimo, que vai animar, que vai dar alma ao tipo penal. Sem esse complemento, eu não tenho como aplicar o tipo penal, né? É um corpo sem alma. Então é muito interessante a gente entender isso para a gente compreender a importância do complemento na norma penal em branco. Agora, como eu dizia, volte comigo aqui para a tela, a depender da natureza desse complemento, essa norma penal em branco será homogênea ou heterogênea. Quando é que a norma penal em branco ela é categorizada como homogênea? Meus amigos, norma penal em branco homogênea é aquela cujo complemento também é lei. Ou seja, a norma penal em branco é lei, ela precisa ser lei em sentido material e formal, porque lembra aqui que norma penal em branco é norma penal incriminadora. Se a norma penal incriminadora, eu estou falando de necessidade de lei em sentido material e formal. A gente falou isso no primeiro encontro quando a gente falou de princípios. Então aqui eu estou falando de lei em sentido material e formal. Então, quando é que a norma penal é chamada de homogênea? É quando o complemento também é dado por uma lei. Então, a norma penal em branco depende de um complemento e esse complemento é dado por uma lei. Ela é chamada de homogênea. Só que essa norma penal em branco homogênea, ou seja, essa cujo complemento é uma lei, ela pode ser, meus amigos, norma penal em branco homogênea homovitelina, também chamada de homóloga, ou heterovitelina, também chamada de heteróloga. Então, ela será chamada de homóloga ou homovitelina e ela pode ser também categorizada como heteróloga ou heterovitelina. Então, vamos por partes. Quando é que a norma penal em branco homogênea será homovitelina, também chamada de homóloga? A norma penal em branco homogênea, ela vai ser categorizada como homovitelina ou homóloga quando o complemento, que a gente já sabe que é lei, o complemento estiver na mesma lei. Na mesma lei. Então eu citei aqui um exemplo que eu vou trazer de novo. Imagine você lá o crime de peculato, no artigo 312 do Código Penal. Peculato é um crime praticado por funcionário público. Só que o artigo 312 não nos diz quem é funcionário público. Então eu tenho ali um tipo penal que depende de um complemento. Porque eu só posso aplicar a pena do crime de peculato se for praticado por funcionário público, então eu preciso saber quem é o funcionário público, senão eu não tenho como aplicar a pena. Aí vem o artigo 327 e complementa o tipo penal, explicando quem é funcionário público. Veja então que no 312 eu tenho uma norma penal em branco, porque eu preciso de um complemento, eu preciso saber quem é o funcionário público, e esse complemento é dado pela lei. Pela lei. Se é pela lei, não é um ato infralegal, então a norma penal é em branco homogênea. Só que nesse meu exemplo, além de ser homogênea, ela é homovitelina, também chamada de homóloga, porque o complemento é dado pela mesma lei.
Quer dizer, a lacuna é do Código Penal, no artigo 312, e o complemento é dado pelo próprio Código Penal, no artigo 327. Então eu tenho um tipo penal que é complementado pela mesma lei, pelo mesmo Código Penal. Ora, então, o 312 é uma norma penal em branco é uma norma penal em branco, em primeiro lugar, porque depende de um complemento. É homogênea, porque o complemento não é dado por ato infralegal, e sim por lei. E é homovitelina, porque é a mesma lei. É um outro artigo da mesma lei. Então, volte comigo aqui para a tela. Então, quando é que a norma penal em branco seria homogênea e heterovitelina, também chamado de heteróloga? Ora, ela será norma penal em branco quando o preceito primário depender de um complemento, será homogênea quando esse complemento é dado por lei e não por ato infralegal, e será heteróloga ou heterovitelina quando o complemento for dado por uma outra lei e não a mesma lei que contém ali o tipo penal com preceito primário incompleto. Por exemplo, nós temos no artigo 236 do Código Penal um crime, meus amigos, que é um crime contra o casamento. Né? Lá a gente tem, na verdade, são duas condutas em um mesmo artigo, que é erro essencial sobre a pessoa no casamento, que no momento não nos interessa. O que nos interessa é a segunda parte, que fala da ocultação dolosa de impedimento ao casamento que não seja casamento anterior. Ou seja, a pessoa casa com a outra, sabendo de um impedimento para casarem, e ela oculta esse impedimento dolosamente a outra pessoa. Mas o impedimento não é por ela já ser casada, porque aí seria outro crime, é o crime do artigo 235, que é a bigamia. Então, por exemplo, o sujeito vai casar, ele arranjou uma noiva, arranjou uma namorada, se tornaram noivos, vão casar, e aí ele descobre que eles são irmãos biológicos. Ele descobre ali que, enfim, foram separados, etc., mas que eles são irmãos biológicos. Ora, irmãos não podem casar, mas ele descobre que são irmãos e que, consequentemente, não podem casar, só que ele não conta isso para a noiva. Ele não revela isso para a noiva, ele não foi criado com a noiva, ele não tem sentimento de irmão por ela, ele gosta dela como esposa, ele a quer como esposa, mas ele sabe que se ele contar, ela não vai mais querer casar, não vai querer mais nada com ele. Então ele oculta essa informação. Isso é crime, artigo 236 do Código Penal. Ocultação dolosa de impedimento ao casamento que não seja um casamento anterior. Mas veja, como é que nós sabemos que irmãos não podem casar? Como é que nós sabemos que os demais colaterais até o 3º grau não podem casar, que os ascendentes e descendentes entre si não podem casar, ainda que por afinidade? Como é que a gente sabe disso? A gente sabe disso porque esses impedimentos estão lá no Código Civil. Então perceba, quando o artigo 236 nos diz que é crime, ocultação dolosa de impedimento ao casamento que não seja casamento anterior, eu tenho aqui uma norma penal em branco, porque eu só consigo saber o que é o crime se eu souber quais são esses impedimentos. E ou seja, eu dependo de um complemento, o preceito primário está incompleto, eu preciso complementar esse preceito primário sabendo quais são os impedimentos. E esses impedimentos são dados por lei e não por ato infralegal. Essa lei é por lei, não por ato infralegal. Então essa norma penal em branco ela é homogênea. É homogênea, eu repito, porque o complemento é dado por lei. Só que não é a mesma lei, quer dizer, não é o Código Penal. A lacuna, a norma penal em branco está no Código Penal, mas o complemento é dado por uma outra lei. Daí porque, volte comigo aqui para a tela, nós estamos diante de uma norma penal em branco, homogênea, heterovitelina. Eu repito, o artigo 236 do Código Penal é norma penal em branco porque o preceito primário depende de um complemento. Depende de sabermos quais são os impedimentos ao casamento. Por isso que é norma penal em branco. Ela é norma penal em branco homogênea porque o complemento é dado por lei e não por ato infralegal. E ela é heterovitelina, também chamada de heteróloga, porque o complemento é dado por lei, mas não é a mesma lei. Quer dizer, não é o mesmo Código Penal. É outra lei, é o Código Civil. Então, é isso, meus amigos, que diferencia a norma penal em branco homogênea homovitelina da norma penal em branco homogênea heterovitelina. É saber se o complemento é dado pela mesma lei ou por uma outra lei. Tá.
Agora veja comigo. E quando é que a gente tem, meus amigos, a norma penal em branco heterogênea? Norma penal em branco heterogênea. Veja bem. Norma penal em branco, a gente já sabe, é aquela cujo complemento, é aquela que depende de um complemento para o preceito primário. Essa norma penal em branco, ela será chamada aqui de heterogênea, meus amigos, quando o complemento for dado por um ato infralegal. O complemento não é dado pela lei. O complemento, eu repito, ela é dada por um ato infralegal. É dado, meus amigos, por um ato infralegal. Essa é a norma penal em branco, essa norma penal em branco heterogênea, é ela que é chamada de norma penal em branco em sentido estrito, ou ainda chamada de norma penal em branco própria. Porque a outra, a norma penal em branco heterogênea, a norma penal em branco homogênea, ela é chamada de norma penal em branco em sentido lato, ou norma penal em branco imprópria, né? Imprópria ou lato sensu. E a heterogênea é chamada de norma penal em branco própria ou stricto sensu, tá? Qual? Essa cujo complemento é dado por um ato infralegal e que, indubitavelmente, você já imaginou aí, sem dúvida nenhuma, o melhor exemplo, sem dúvida nenhuma, meus amigos, é o que a gente já comentou aqui, a conhecida lei de drogas. É norma penal em branco, porque ela depende de complemento, quer dizer, depende de sabermos o que é droga, e esse complemento não é dado por lei, esse complemento é dado por um ato infralegal. É dado por um ato infralegal, que é a portaria da Anvisa. Então essa é a norma penal em branco heterogênea, também chamada de norma penal em branco própria, ou propriamente dito, ou norma penal em branco stricto sensu, tá bom? Bom, existe uma discussão sobre a constitucionalidade da norma penal em branco heterogênea, né? Há quem sustente a ideia, o Eugênio Raul Zaffaroni discorre sobre isso, por exemplo, há quem defenda a ideia de que, ao fim e ao cabo, a norma penal em branco heterogênea acabaria por violar o princípio da legalidade. E por que violaria o princípio da legalidade? Porque, ao fim e ao cabo, quem define o que é crime não é o Congresso. Quem define o que é crime é a Anvisa. Se a Anvisa hoje pegar uma substância e disser é droga, pronto, passou a ser crime. Se ela retira, pronto, deixou de ser crime. Então, há quem entenda que, na verdade, a ideia de uma norma penal em branco heterogênea viola o princípio da legalidade. Se fosse homogênea, não teria esse problema, porque o complemento também seria dado por lei. Mas sendo heterogênea, quer dizer, o complemento dado por um ato infralegal, você teria uma violação ao princípio da legalidade penal. Esse argumento não é aceito, seja pela doutrina majoritária, seja pela jurisprudência. Na jurisprudência, falando aqui de Tribunal Superior, né, STJ ou o próprio Supremo Tribunal Federal, você não vai encontrar precedentes de anulação de condenação por tráfico de drogas sob o argumento de que o artigo 33 da Lei de Drogas é inconstitucional por afronta aqui ao princípio da legalidade. Então, na jurisprudência, esse argumento não vinga, né? Ou seja, na jurisprudência é tida por constitucional a chamada norma penal em branco heterogênea, tá bom? Mas na doutrina majoritária também. A doutrina majoritária diz que não viola a legalidade. E por que não viola a legalidade? Porque pela legalidade, a lei, em sentido material e formal, como nós sabemos, precisa definir a conduta criminosa. E isso acontece na norma penal em branco heterogênea. Quer dizer, na norma penal em branco heterogênea, o complemento dado por um ato infralegal não significa dizer que nós estamos ali definindo a conduta pelo ato infralegal. Quer dizer, o ato infralegal não define conduta. O ato infralegal, eu repito, não define conduta. Ele complementa uma conduta, mas ele não define a conduta. A conduta é definida pela lei. Então, o que é definir a conduta? É dizer qual é a ação ou omissão criminosa. Então, trazendo o exemplo do artigo 33 da Lei de Drogas, é a lei que diz quais são as condutas. Importar, exportar, trazer consigo, armazenar, expor à venda, fornecer, prescrever, ministrar. Então, é a lei que define a conduta. E, portanto, o ato
infralegal não define conduta, apenas nos traz um complemento, por isso que a maioria entende que não haveria violação ao princípio da legalidade, tá? Bom, além dessas duas hipóteses de norma penal em branco, a homogênea e a heterogênea, a gente precisa lembrar aqui, meus amigos, que existe a chamada norma penal em branco inversa, ou norma penal em branco reversa, ou também chamado de norma penal em branco ao revés, ou chamada ainda de norma penal em branco às avessas, norma penal em branco às avessas, né? O que é que acontece? O que acontece é que, a rigor, né, o que é que nós temos? O que nós temos, meus amigos, é que, efetivamente, a norma penal em branco, como nós já dissemos, é uma norma penal incriminadora, cujo preceito primário é incompleto. Já dissemos isso. Quando é que ela é às avessas? Ora, justamente quando o preceito secundário é incompleto. Preceito secundário, nós sabemos, é a combinação da sanção penal. Então, norma penal em branco às avessas é quando eu tenho o preceito secundário, ou seja, aquele que define a pena, que combina a pena, quando esse preceito secundário é incompleto, ela é chamada de norma penal em branco às avessas, tá? O exemplo sempre lembrado é da lei de genocídio, né? A lei de genocídio é uma lei antiga, de 1956, é a lei 2889 de 56. E essa lei, é curioso, quando ela vai falar das penas, ela remete a penas previstas no Código Penal. Olha que interessante, né? Então, assim, você tem várias formas de praticar o genocídio, tá? Genocídio significa... Aliás, a conduta é uma só, né? Que é destruir no todo ou em parte um grupo étnico, nacional, racial ou religioso. Essa é a conduta. Só que existem várias formas de se praticar essa conduta. Não necessariamente matando as pessoas. Muita gente confunde isso. Acha que genocídio é sair matando todo mundo. Não necessariamente. Você pode destruir no todo ou em parte um grupo sem matar ninguém. Por exemplo, proibindo novos nascimentos. Ou seja, separou os homens e as mulheres daquele grupo, você proíbe novos nascimentos naquele grupo, isso é uma forma de genocídio. Você esterilizou compulsoriamente as pessoas daquele grupo, isso é uma forma de genocídio, sem que você tenha matado ninguém. Então são várias condutas, e para cada conduta tem uma pena. E aí a lei remete ao Código Penal. Então, por exemplo, no genocídio praticado mediante a morte das pessoas, ele coloca lá pena a prevista no artigo 121 do Código Penal, ou seja, no 121 parágrafo 2º, que é a pena do homicídio qualificado. Então, veja, o preceito primário é completo, porque a lei de genocídio define a conduta, só que o preceito secundário é incompleto, porque para saber qual é a pena, eu preciso ir lá para outra lei, que é o Código Penal. Claro que o preceito secundário jamais poderia ser complementado por um ato infralegal, porque para combinar pena, por óbvio, a gente precisa de lei em sentido material e formal. Por isso que a lei de genocídio, por exemplo, remete para o Código Penal, ou seja, a lei em sentido material e formal, tá bom? Bom, e por fim, a gente tem aqui, meus amigos, aquilo que muitos vão chamar de lei penal em branco ao quadrado, lei penal em branco ao quadrado, lei penal em branco ao quadrado, ou lei penal em branco quadrada. O que é uma lei penal em branco ao quadrada? É aquela em que o preceito primário vai depender de dois complementos, né? Onde é que a gente tem isso? Na verdade, a gente tem um exemplo, que é o artigo 38 da Lei de Crimes Ambientais. A Lei de Crimes Ambientais é a Lei 9.605 de 1998. Lei de Crimes Ambientais previa um crime no artigo 38 dessa Lei 9.605 de 98, que é o crime de danificar a área de preservação, a área de floresta de preservação permanente. Tá, isso é uma norma penal em branco, porque depende de um complemento. Eu dependo, né, de um complemento para saber o que é essa floresta de preservação permanente. E quem é que nos diz isso? Quem nos diz isso é o artigo 6º do Código Florestal. Só que o artigo 6º do Código Florestal diz que a definição vai caber a ato do Poder Executivo. Quer dizer, para saber o que é
o preceito primário do artigo 38, eu preciso ir para o Código Florestal e o Código Florestal nos remete a um ato infralegal do Poder Executivo. Quer dizer, o artigo 38 depende de um complemento, que é o Código Florestal, e o Código Florestal depende de um complemento, que é um ato infralegal. Por isso que é chamado de norma penal em branco ao quadrado, porque é o complemento do complemento. Tá? Então, é importante, na hora da prova, a gente lembrar aqui dessas classificações, tá bom? Então, dito isso, meus amigos, a gente caminha aqui para encerrar. Dito isto, a gente caminha aqui para encerrar em relação a essa situação e a gente avança para um outro tópico que diz respeito aqui a questão atinente ao conflito aparente de leis penais. Eu só quero lembrar aqui só uma questão. Teve uma questão interessante na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal envolvendo o cloreto de etila. Cloreto de etila é lança-perfume. No ano 2000, a Anvisa, na verdade, o diretor-presidente da Anvisa retirou o cloreto de etila do rol de substâncias. Retirou. Era uma decisão ad referendum, né, do colegiado, ou seja, precisava ser referendado pela diretoria da Anvisa. Então, o diretor-presidente, ele tirou o cloreto de etila do rol de substâncias e o colegiado, ou seja, os diretores da Anvisa, precisavam referendar aquela decisão. E aí, quando ele tirou esse rol de das substâncias entorpecentes, 15 dias depois, se não estou enganado, a diretoria da Anvisa não referendou o ato dele e o cloreto de etila voltou a integrar ali o rol das drogas, né? E o Supremo Tribunal Federal, pensamos que acertadamente, o Supremo Tribunal Federal entendeu que houve ali naquele momento abolitio criminis em relação às condutas atinentes ao lança-perfume. Ou seja, para que a gente tenha droga, a gente depende desse complemento. A partir do momento em que o complemento não existiu, porque o cloreto de etila já não estava naquele complemento, que é a portaria da Anvisa, então as condutas relacionadas ao cloreto de etila deixaram de ser droga. Né? O cloreto de etila deixou de ser droga. Então as condutas relacionadas ao cloreto de etila passaram a ser descriminalizadas. Ou seja, ocorreu a abolitio criminis quando o diretor-presidente da Anvisa tirou o cloreto de etila do rol de substâncias entorpecentes. Quando voltou, aí sim a gente pode ter crime praticado a partir deste retorno. Mas os crimes praticados antes, né, todos houve a abolitio criminis e, portanto, não poderia mais ser punido. Tá? E as condutas que ocorreram nesse meio tempo, a partir do momento em que ele tirou o cloreto de etila e a diretoria fez com que retornasse, daquelas 2 semanas, as condutas praticadas ali eram condutas atípicas, porque o cloreto de etila tinha deixado de ser crime. Isso, enfim, mais de 20 anos já, foi no comecinho dos anos 2000, acho que foi em dezembro do ano 2000, se não estou enganado. Então, o cloreto de etila, então, meus amigos, houve abolitio criminis em 2020 por 1 ou 2 semanas. Eu não lembro agora se foram 1 ou 2 semanas, mas com certeza não foi mais do que isso, para a diretoria da Anvisa fazer com que a substância voltasse ao rol de substâncias entorpecentes. Mas é importante para a gente entender isso, a importância do complemento na norma penal em branco. Se você retira o complemento, a norma penal em branco vira aquele corpo errante em busca de uma alma. Né? Então, se eu retiro o complemento, eu descriminalizo a conduta deixa de ser criminosa. Eu promovo a abolitio criminis da conduta porque eu retirei o complemento da norma penal em branco. Tá bom? Eu encerro aqui, eu volto no próximo bloco falando já de conflito aparente de normas penais. A gente já volta. Vamos lá.